Oi, gente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Hoje à noite a gente vai falar de um tema muito importante, o perdão. Mas primeiro eu vou chamar o pessoal aqui com os aviõezinhos. E você também convida teus amigos, as pessoas para virem para essa live tão importante que a gente fala sobre esse tema tão importante que é o perdão. Algo difícil na nossa vida, porque perdoar é muito mais do que falar eu perdoei. É muito mais que isso. É um sentimento, né? E quantos de nós já tivemos que perdoar? Qualquer um de nós já passou por uma situação que precisou perdoar, fez as coisas erradas ou certas, mas que em algum momento, por algum motivo familiar, relacionamento, amigos, pessoas que convivem, precisou ou necessitou pedir esse perdão ou trabalhar esse perdão dentro de si. E a gente vai falar sobre isso essa noite. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos iniciar a live dessa noite, mas antes disso eu queria pedir para vocês para que curtissem esse vídeo, para que compartilhassem, para que salvassem e para quem for depois assistir lá pelo YouTube, que se por favor puder, salva, aperta no sininho, te inscreve e vem comigo porque toda semana tem vídeo novo aí no canal do YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou amar falar sobre esse tema porque hoje eu passei por situações bem complicadas e a gente vivencia as coisas na prática, não é porque a gente é terapeuta que a gente não vivencia. Então, a gente trabalhar perdão é algo muito importante para nós mesmos, muito mais do que trabalhar perdão para os outros, é importante a gente trabalhar perdão para a gente, porque muito mais do que perdoar o outro, eu tenho que me perdoar. E eu acho que o mais difícil é quando a gente não se perdoa por alguma situação que vivenciou, por algo que a gente passou e por algo que a gente não soube lidar bem ou tratou o outro mal. E quando a gente não se perdoa, a gente não perdoa o outro, a gente não se perdoa, as coisas não andam na nossa vida. Então, se você está estagnado, as coisas não estão acontecendo na tua vida, se o teu trabalho não está indo para frente, relacionamento não está indo para frente, as coisas não estão acontecendo, tem alguma coisa lá atrás que aconteceu e que tu não conseguiu resolver, que tu não conseguiu perdoar. E às vezes a gente diz, eu perdoei, mas quando tu vai ver, ainda tá ali na caixinha incomodando, na cabeça incomodando, vindo de novo aquela imagem, aquele sentimento, o sentimento de raiva, o sentimento de, por que me fez passar por isso? Se tu ainda tá pensando assim, é porque tu ainda não perdoou. E como é que a gente faz, então? É isso que as pessoas mais me pedem, tá, Juliana? Mas como é que eu posso fazer esse processo de perdão? Como é que eu posso trabalhar o perdão dentro de mim e com as outras pessoas? Então, hoje nós temos várias ferramentas para trabalhar com a situação de perdão, para com o outro e para com a gente mesmo. O que é não perdoar? Fica ali guardadinho, né, na caixinha. E o que o não perdão vai acontecer? Vai acontecer uma tristeza, uma raiva, um medo talvez de mudar alguma coisa na tua vida. Mas quando tu trabalha o perdão pelas coisas que aconteceram, porque tem momentos que sim, a gente tem escolhas, mas a gente é um ser humano em aprendizado aqui na Terra. Então, tem momentos que tu passa por situações com questão a relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, que às vezes tu tá de cabeça quente, aconteceu alguma coisa no dia, ou tu não tá legal, e aí o outro vem falar alguma coisa, e aí tu não responde legal, e aí aconteceu a porcaria. E aí não tem como voltar atrás, porque as palavras já foram ditas, a gente já falou. E isso acontece comigo e deve acontecer com vocês. E aí como é que eu vou consertar isso, né? Ou se foi um relacionamento quebrado, uma decepção que eu tive com uma pessoa que me deixou, um relacionamento que terminou, algo desse tipo. Então, hoje existe a ferramenta do Ho'oponopono. Vocês já ouviram falar? E o Ho'oponopono que eu gosto de trabalhar é feito através da japamala de 108 contas. O que é uma japamala? É um cordão de contas. Essa é a minha japamala, é meu cordão de contas. Ele é feito de açaí
e ele tem as pedrinhas, tá? E aqui eu faço a intenção do que eu vou fazer naquele momento para trabalhar Ho'oponopono para perdão. E essa aqui é uma outra japamala maior, bem grandona, que alguém me pediu para fazer. E aqui assim tem uma pedra e aqui são contas de açaí também. Por que a gente faz nesse material? E aqui tem o Ho'oponopono, ó. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Que é as palavras do Ho'oponopono. Esse Ho'oponopono que eu uso, eu me baseio na Beth Russo, inclusive passo o áudio dela para outras pessoas, para os meus pacientes, para as pessoas que eu atendo, para que as pessoas façam em casa. O que acontece quando tu começa a trabalhar Ho'oponopono? Tu começa a trabalhar a situação de perdão. Por que tu vai falar? Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. E tu vai falar para quem? É bom começar contigo mesma, porque perdoar o outro, às vezes a gente até consegue, mas se perdoar pelas coisas erradas que fez, às vezes a gente não consegue. Então a gente vai limpar onde isso? No inconsciente, né? Então a gente vai fazer, por exemplo, eu faço assim, ó. Eu faço a intenção do que eu quero e aí aqui assim na primeira conta. Juliana abençoada, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Segunda conta. Juliana abençoada, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. E assim eu fico fazendo as 108 vezes. Nossa, mas 108 vezes eu não vou aguentar. Faça antes de dormir, faz no amanhecer do dia. Tem um áudio da Beth Russo que você pode escutar junto. E o que vai acontecer na tua vida? Vai abrindo tudo. Vai abrindo a questão financeira, vai abrindo os relacionamentos. De repente alguém vem e conversa contigo e te pede perdão. Como aconteceu comigo esses dias. Eu tinha tido um atrito com o vizinho porque ele brigava comigo no estacionamento da garagem do prédio onde eu trabalho, porque eu estacionava errado. E eu sou muito ruim para estacionar mesmo. Eu sou daquelas motoristas que estaciona de frente, sabe? Senão não vai. É mais ou menos assim, no estacionamento. Na rua, nem pensar. Então, o que acontece? Ele tinha razão, mas naquele momento ele me pegou num dia ruim e ele num dia ruim. E aconteceu um atrito. Então, esses dias ele veio pedir perdão. Mas isso é muito raro acontecer, da gente conseguir vir e falar pra pessoa, ó, fulano, me perdoa, né? E ser do fundo do coração mesmo, um pedido de perdão de verdade, né? E a outra pessoa aceitar, às vezes nem sempre a pessoa aceita. Então, o Ho'oponopono, tu pode fazer primeiro para ti, para limpar as coisas em ti, e depois tu pode fazer para a pessoa que tu tem problema. Hoje eu fiz Ho'oponopono para várias pessoas. Tu pode fazer Ho'oponopono para alguém que estiver doente também, porque na verdade, quando a gente não perdoa, o que vai acontecendo? Por que é tão importante perdoar? Porque perdoar significa deixar para trás e poder ir para frente. Começar a fazer uma nova jornada com a mesma pessoa, com outras pessoas. Tem vários relatos de pessoas que começam a fazer o Ho'oponopono, né, para perdão, e a vida começa a andar os relacionamentos, começa a dar certo a questão financeira, várias questões, entende? Então, às vezes, você tem que trabalhar o Ho'oponopono para abrir tua vida, para as coisas acontecer. Então, enquanto tu fica naquela tristeza, o que vai acontecer? Mais coisa ruim na tua vida. E às vezes, quando a gente não perdoa também, a gente vai se sentindo mal e daqui a pouco a gente tá somatizando o corpo físico, trazendo doenças para o nosso corpo físico. E isso acontece com muita frequência. Mas vamos lá, tem situações também que são de passado, de outras vidas. E a gente vem trazendo para essa vida. Quando a gente, por exemplo, não se dá bem com o pai ou com a mãe, com algum familiar, né? A gente também pode usar o Ho'oponopono mágico da Beth Russo, que eu sigo ela e uso o Ho'oponopono dela. E aí tu vai fazendo as 108 vezes para qualquer pessoa que tu tenha um desafeto, um problema. Porque a gente sabe muito bem, a gente que acredita nisso, eu acredito e provavelmente vocês também que me seguem aqui, que a gente é um espírito e a gente tem muitas coisas de passado. Só que qual que é o benefício quando eu perdoo? Quando eu perdoo, eu corto aquilo que está acontecendo já há várias e várias encarnações, há várias vidas, e eu dou a possibilidade que isso pare ali. Então, o benefício de você perdoar é cortar algo que está acontecendo às vezes há várias vidas e que não está dando certo na tua vida. Porque se tá sempre acontecendo situações difíceis, é algo que tu tem que trabalhar, é algo que tu tem que perdoar, é algo que tu tem que melhorar, né? E o que é o oposto da raiva? O que é o oposto
de todas as coisas negativas é o amor. Então o Ho'oponopono ele vai trabalhando o quê? O amor dentro da gente, o perdão, e aí a nossa vida começa a funcionar, porque nada flui na raiva, nada flui no medo, nada flui em pensamentos repetitivos. Pensamentos repetitivos nos trazem mais daquilo, né? Então a gente sabe que a física quântica fala isso e que para a gente poder ir para frente, a gente precisa esquecer aquilo, né? Apagar aquilo, trabalhar aquilo, vamos dizer assim. Porque esquecer é difícil, mas não é impossível, né? Eu lembro de uma situação agora na política que eu tive que falar com meu ex-marido, né? E eu não queria falar com ele, trazer ele para fazer as lives comigo. Mas até que uma pessoa disse, tu precisa falar com ele. E para mim, o tempo que eu entrei na política foi esse presente que eu recebi, de poder falar com ele, de resolver aquela questão que ficou mal resolvida, né? E hoje eu não tenho problema nenhum para falar com ele, tu entende? Não tem problema nenhum em conversar com ele. Eu não voltaria com ele, mas tá perdoado, tá resolvido. Eu consigo conversar como um bom amigo hoje e sem sentir raiva, sentindo o amor incondicional, vamos dizer assim, o amor universal, né, de irmãos, mas não um amor de posse, né, um amor de tipo de umbigo, vamos dizer assim. Então é esse o benefício do Ho'oponopono, é esse o benefício de perdoar. Você poder viver em paz contigo mesmo. Enquanto tu tá colocando a cabeça no travesseiro e vivendo em paz contigo mesmo, as coisas acontecem de uma forma diferente na tua vida. Então, se tem alguma coisa acontecendo nesse momento na tua vida não tá andando, não tá dando certo, tá acontecendo coisas muito erradas na tua vida, pensa um pouquinho. Quem que tu não perdoou ainda? Quem que tu precisa trabalhar essa situação de perdão? Sabe? Perdão não quer dizer que tu vai esquecer. Tem coisas que ficam dentro da nossa mente. Mas tu vai, trabalhar que aquilo não vai mais te incomodar. E isso os físicos quânticos falam muito, com muita frequência, que enquanto tu não perdoa, enquanto tu não deixa pra lá, tu não traz nada de bom na tua vida. Então tu quer coisas boas, tu quer trabalhar coisas boas na tua vida, tu quer que a tua vida vá pra frente financeiramente, emocionalmente, em todos os sentidos, perdoa. Quem é que ganha? Primeiro você. E depois quem for perdoado também. Eu lembro de uma situação também, de uma história que eu estive presente vendo essa história. Então era uma história de abuso, né? E a pessoa não conseguia perdoar esse abusador, até que ela fez uma situação de perdão, ela conseguiu perdoar. E no momento que ela conseguiu perdoar, a vida dela se modificou e esse abusador que já era desencarnado pôde reencarnar, pôde vir para a Terra resolver os problemas dele, porque essa pessoa perdoou. Então o que ela fez naquele momento? Ela resolveu o problema dela, ela deu o benefício da cura para esse outro espírito que precisava retornar, porque não tinha acabado a vida dele bem e que tinha que resolver as coisas dele. Então, olha quanta coisa a gente pode fazer com a situação de perdão, de perdoar uma pessoa e de se perdoar, e quanta coisa boa pode vir a partir desse momento, né? Quanta iluminação para ti mesmo que consegue perdoar, porque a nossa iluminação, a nossa luz, ela vem na medida em que a gente consegue fazer esses processos de perdoar as pessoas que nos fizeram mal. Porque se alguém está nos fazendo mal nesse momento, mas nós também já fizemos muito mal. Porque somos espíritos, viemos a várias encarnações trocando os papéis. Então, aquela pessoa que está te machucando hoje nesse momento, que fez algo de ruim para você, provavelmente também já fez algo de ruim para ela. Então, alguém tem que dar um basta, alguém tem que cortar. E esse corte só pode acontecer para que haja uma mudança quando tu perdoar. E aí tu tem o benefício de vir novas oportunidades na tua vida, muito mais bonitas, muito mais reais, muito mais significativas na tua vida. Mas daí alguém pode perguntar assim, mas dá para fazer também oração do perdão? Deve. Existem orações lindíssimas do Seishonoye e de outras religiões, e essa não é uma religião, né? É considerada como é que é uma filosofia, né? De outras filosofias que são muito legais. Então, a oração do perdão sempre ela é importante. Sempre, sempre, sempre. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar direto.
Às vezes a gente trabalhou com alguém e daqui a pouco magoou alguém ou foi magoado, tem que trabalhar de novo. Porque a tristeza não trabalhada de uma situação que aconteceu vai virar o quê? Vai virar uma doença, vai virar o quê? Um câncer, vai virar um problema de saúde, vai virar um não conseguir mais caminhar, mais ir para frente. Então, se você está passando por um processo de doença nesse momento muito forte, pensa, o que que você não perdoou ainda? O que que você não deixou para trás? O que que você não trabalhou dentro de você? E nesse momento, principalmente que a gente está vivendo agora, a gente está sendo convidado a fazer sua reforma íntima, as suas mudanças de padrão de pensamento e sentimento. A gente não vem aqui até a passeio, né? A gente vem aqui para se trabalhar, para aprender a amar e ser amado. Qual que é o grande sentido da vida? O grande sentido da vida, e para mim as maiores energias que existem no mundo, são o perdão e o amor, não tem outra. E o que Cristo veio nos ensinar na Terra foi justamente isso, a perdoar e amar. Ele perdoou e Ele amou muito. E é isso que a gente tem que aprender nessa vida, a amar muito e a perdoar. Mas não é esse amor de posse, sabe? Eu acho que quando a gente aprende a amar realmente, quando a gente consegue perdoar e amar, a gente consegue ver o outro feliz, mesmo que a gente gostaria de estar do lado dessa pessoa que está feliz, né? Mas claro que a gente gostaria de pedir a Deus, às vezes, que certas coisas acontecessem diferente na nossa vida. E eu não sou diferente. Mas nem tudo às vezes está na nossa mão, né? As pessoas se relacionam e o relacionamento é o relacionamento de duas pessoas. E os problemas que dá de não perdão é justamente porque a gente tem tanto ego assim dentro da gente que a gente não consegue perdoar outra pessoa, né? E perdoar é algo fantástico. A hora que a gente, como ser humano, aprender a perdoar, a amar mesmo, né? Nossa, esse mundo vai virar um lugar tão bom de se viver, tão harmonioso, tão maravilhoso, né? E eu acho que é isso que é o nosso grande aprendizado. Então, perdoar não necessariamente significa chegar para o outro e dizer, olha, fulana, me perdoa. Significa você trabalhar dentro de você. E uma das pessoas que eu sigo também, ai meu Deus, agora deu um branco nela, ela não é brasileira. Ela trabalha, quem lembrar aí coloca o nome embaixo, tá? Ela trabalha você olhar no espelho, você olhar nos teus olhos e dizer que tu te ama, que tu te perdoa, que tu te aceita. Louise Hay, né? Agora lembrei o nome dela. E ela faz esse trabalho, ela fazia, que ela já é desencarnada, né? Mas tem alguns seguidores dela que levam esse trabalho, tem alguns áudios dela gravado, alguns vídeos ainda dentro do YouTube. E ela ensina a fazer isso, você olhar no espelho. Eu gosto muito desse trabalho, eu uso o trabalho dela também, porque eu sei o quanto é fantástico. Então, tu te olhar no espelho e dizer coisas positivas para você e te perdoar e dizer quanto você te ama, isso também é importante, porque às vezes a gente ama todo mundo, mas a gente não ama a gente, e aí tudo se torna mais difícil. Então é um dos trabalhos que eu uso também comigo e com as outras pessoas que vêm no consultório, que é o trabalho do espelho, de tu te olhar no espelho, falar frases afirmativas. E quando você te perdoa, quando acontece alguma coisa, tu ir lá e tu te perdoar na hora, né? Não deixar isso passar, não deixar para depois, trabalhar na hora. Quando você trabalha na hora, fica mais fácil, sabe? Então, é isso. Tem a Elaine Orives também, que ela trabalha as batidinhas TAPs, assim. Então, ela trabalha alguns exercícios, eu gosto muito dos exercícios dela. E tem uma parte do exercício que ela usa e que eu sei que funciona, porque se você fizer aí, você vai ver que vai funcionar, que ela é o tap na mão, né, aqui assim, e ela fala, por exemplo, se tu sentiu raiva, está cancelado, acabou. E parece, ela falou que vai subindo e vai chegando no coração. E realmente, quando tu fizer, você vai ver que isso funciona. Então, quando você sentir alguma coisa, trabalha na hora, limpa na hora isso, essa raiva, esse medo, essa tristeza que tu tá sentindo, para tu não ir somatizando, para não ir entrando, né? Ontem e hoje eu passei por várias situações
E aí o que aconteceu? Eu não trabalhei bem na hora, né? Deixei passar. Hoje eu trabalhei bastante Ho'oponopono. E o que aconteceu? Eu tô sentindo a garganta. Então, aquilo que tu não fala, aquilo que tu não coloca pra fora, aquilo que você não consegue falar ou fala de uma forma talvez errada, né? Vai somatizar no teu corpo. Então, a importância do perdão também para que você não vire uma pessoa adoecida, doente, né? Um futuro doente aí, porque não conseguiu trabalhar situações de perdão na tua vida. Então, quanto é importante perdoar, né? Para poder continuar amando. Então é isso, e às vezes também tu perdoa uma pessoa e volta a ter relacionamento com ela, né? O Ho'oponopono, ele é mágico mesmo, que nem ela fala Ho'oponopono mágico, ele é mágico mesmo, porque às vezes tu trabalha e aí tu tem a possibilidade de voltar a conviver com a pessoa, porque tu limpou aquela coisa que aconteceu, uma situação não muito legal que aconteceu naquele momento, né? E quem nunca? Então é isso, gente, eu acho que o perdão é uma das forças mais poderosas que existe no mundo. O amor, então, nem se fala, né? E o amor, eu não tô falando só o amor de homem e mulher, mas o amor incondicional, o amor que a gente tem um pelo outro como irmãos, né? Também. Então, para mim, são as forças mais geradoras, assim, do que vale realmente a vida, né? Porque a vida, ela é feita assim, dos aprendizados que a gente vai fazendo. Então, se tu errou aí hoje, te perdoa. Trabalha isso dentro de você. Porque tu tem muito para ganhar com isso, muito mesmo. Porque senão ali na frente vai dar problema, né? Várias vezes a gente, quando acessa vidas passadas, vai percebendo que lá no passado não houve processo de perdão. Eu lembro de uma história de uma menina, foi minha primeira regressão que eu fiz. Eu vou contar essa história porque tem a ver com perdão, né? Que hoje não é dia de falar de regressão, mas eu vou falar porque fala sobre perdão. E ela passou uma vida inteira com essa mãe, ela não era uma mulher naquela vida, ela era filha dessa mulher, mas ela passou a vida inteira fugindo dessa mãe, não afastando e não perdoando essa mãe por algo que a mãe tinha feito para ela, né? E aí o que aconteceu? Quando ela desencarnou e chegou no plano espiritual, lá no período intervida, antes de reencarnar, ela combinou que ela ia vir com essa mãe de novo. Mas que nessa vida, como a outra, ela não conseguiu perdoar a mãe, nessa vida a mãe iria abandonar ela. E a mãe dela abandonou a ela, bebê, e ela foi criada por um casal. Na regressão apareceu que esse casal, que a menina também não aceitava nessa vida como pais adotivos, eram pessoas que tinham perdido ela numa situação de doença como filha numa vida passada. Então tinham tanto amor quanto a mãe que abandonou ela, né? E a mãe não abandonou porque ela quis abandonar. Ela abandonou porque era necessário para que essa menina, que era filha dela, aprendesse a perdoar, aprendesse a amar, aprendesse que o valor que ela tinha que dar com os pais. E tanto ela não dava o valor e não perdoava, que ela não conseguia perdoar essa mãe que abandonou ela novamente, essa vez com o sentido falado lá no plano espiritual, mas tem a lei do esquecimento, né? E ela não conseguia amar os pais adotivos. E aí, quando ela viu que ela voltou da regressão, essa é uma regressão que marcou muito, porque foi uma das primeiras regressões que eu fiz. E ela disse assim, ai, Juliana, eu tenho que perdoar minha mãe, porque na verdade eu combinei isso, então. Então, essa era a combinação dela vir para a Terra, para que ela passasse por uma situação de abandono que ela não conseguia perdoar, para que daí ela aprendesse sobre o quê? Sobre perdão e sobre amor. Por quê? Porque na vida passada ela não aprendia não conseguiu aprender sobre isso. A mãe passou a vida inteira pedindo perdão para ela, ela não perdoou. Então é importante a gente perdoar para que a gente não precise passar por tantas situações, porque nós não somos vítimas do que a gente está passando aqui. A gente é co-criador de realidade e a realidade pode se transformar na tua vida se tu trabalhar perdão a partir de hoje. Se você trabalhar dentro de ti as coisas que não estão muito bem resolvidas e que não estão resolvidas com as outras pessoas. Então, quer que a tua vida vá para frente, quer que as coisas mudem, quer atrair novos relacionamentos, quer melhorar a questão financeira e tantas outras questões, quer ser feliz? Então, vamos trabalhar perdão. E é isso que eu faço todos os dias. Isso aqui tá sempre comigo e eu tô sempre trabalhando as 108 vezes da Japamala,
para perdão. E às vezes eu saio também na rua, assim, tipo assim, vou no mercadinho aqui perto de casa, né? Aí eu vou caminhando e falando Ho'oponopono para um, para outro, que eu preciso trabalhar para mim mesma, porque às vezes é um momento que você tem, né? Às vezes o teu dia é tão cheio que você tem que trabalhar. E, gente, tem cura de doenças com Ho'oponopono, né? Que trabalha perdão também, com certeza, porque ele fala, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Ou sou grato se você for homem. E quando a gente trabalha esses processos, a gente tem várias curas físicas, sabe? E a gente pode ajudar, muitas vezes. A minha irmã colocou ali, ó, perdoar 70 vezes 7. Foi o que eu falei nos stories hoje de tarde. Porque isso tá na Bíblia, né, Carol? Então, e é isso, Jesus nos ensinou isso, perdoar sempre, perdoar 70 vezes 7. Então, a gente precisa perdoar. E a pessoa que mais a gente precisa perdoar é a gente mesmo, porque às vezes a gente perdoa muitos outros, mas não se perdoa pelos erros que fez. Então, hoje se perdoe, faça Ho'oponopono, comece um processo de oração de 20 e poucos dias, faz o processo que você achar bom para você, tu entende? Mas faz. Quem tem para ganhar com isso é só você. Quem merece ser feliz, você. Você é a pessoa mais importante desse mundo em primeiro lugar. E se você estiver bem, tudo ao teu redor vai estar melhor e você vai conseguir conviver melhor com as outras pessoas. E se você tiver um desafeto com o teu pai, com a tua mãe, não espera desencarnar para se arrepender. Faz o Ho'oponopono a partir de hoje, te harmoniza com os teus da família, ainda mais com a situação que a gente está vivendo hoje. Esse é o momento da gente trabalhar todas essas situações, deixar o ego de lado, assim, deixar o meu orgulhinho de lado e pedir perdão para as pessoas que a gente precisa perdoar e que a gente só tem a ganhar com esse perdão que a gente faz com o outro e com a gente mesmo. O maior ganhador do perdão é você quando você perdoa, é você, porque você começa a sentir alegria, você consegue se sentir melhor com tudo isso. Às vezes a gente carrega nas costas a mochila cheia de mágoa, tristeza, e às vezes a gente confunde também as pessoas que vão chegando na nossa vida e achando que tá acontecendo tudo de novo ou que as pessoas são iguais a você, né? E as pessoas não são. Então, trabalhar perdão é muito, muito, muito importante para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ir para frente, para que a gente possa principalmente ser feliz. E quem não quer ser feliz? Eu quero, você não quer? Então vamos trabalhar o perdão e vamos perdoar 70 vezes 7? 70 vezes 7 como está na Bíblia, porque vale muito a pena. E a ferramenta está aqui, ó, a Japamala, o Ho'oponopono, 108 vezes, para que você possa limpar essas tristezas, essas decepções dentro de ti, né? Para que a gente possa, então, ser mais feliz, evoluir, ir para frente e sentir-se sempre melhor. Quem não quer ficar bem aí? Eu quero. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus até o nosso próximo encontro. Um grande beijo. Fique com Deus.